Olha, eu vou mostrar para vocês como que fica a textura dessa receita, tá? Aqui eu fiz o seguinte. Primeiro eu fiz o meu mise en place, porque eu preciso pesar todos os pozinhos e a água, né? Aí a água ela precisa ser morna, ela não pode nem ser fria e nem ser pelando, tá? Você põe o dedinho, se o seu dedinho aguentar ficar dentro do pote, tá tudo certo. Quando a gente quer fazer uma renda bem branquinha, você tem que adicionar o corante branco ou o dióxido de titânio. Nesse aqui, eu usei o corante em gel branco. Mas se eu fosse usar o dióxido de titânio, antes de eu misturar o pozinho na água, eu ia pegar o dióxido de titânio, 1 ou 2 colherzinhas daquela água, misturar para poder dissolver aqueles grumos e depois eu ia proceder como eu tô fazendo aqui agora, misturar todos os ingredientes e espatular bastante. Vocês vão obter essa massinha, parece uma massa cheia de grumos, mas na verdade, quando você tiver com a massa no tapete, você vai perceber que ela desliza facilmente, tá? Então, essa aqui é uma fórmula caseira, muito bem apurada, tá? Eu vou passar a receita para vocês no privado. Essa receita não pode ser compartilhada, tá? Então, por causa disso, eu não separei aqui para vocês. Eu fiz o mise en place, mas eu não demonstrei porque é o ponto alto do nosso curso, tá? Esses vídeos são mais ilustrativos. O maior ponto, o ponto mais importante é justamente a massinha. Então, vocês vão obter essa massa que parece um mingauzinho mais grosso, ó. Parece que ela tem alguns grumos, mas ela não tá grudadinha. Feito isso, aí eu posso decidir se eu quero colorir, né? Se eu quero colorir com outras cores. No caso aqui eu fiz ela bem branquinha. Se eu não fosse querer nada de renda branca, eu simplesmente ia fazer ela sem colocar o corante e aí eu poderia distribuir para colorir nas cores que eu quero, tá? Mas nesse caso aqui, como eu já fiz ela toda branquinha para poder demonstrar para vocês, eu posso tirar um pedacinho dessa branca aqui, ó, colorir, sempre colocando o menos corante possível, né? Para você conseguir chegar no tom desejado, tá? Então, agora que eu já separei as porções, eu vou pegar o corante da minha preferência. Então, eu vou vir aqui, ó, nos corantes que eu desejo. É claro que eu vou fazer um turquesinha, porque eu amo, né? E eu posso fazer um vermelhinho também, tá? Então, eu vou usar os corantes importados que eu tenho aqui. Esse aqui é da Sunny Side Up Bakery. Eu vou colocar aqui só um chorinho, porque eu já tô com uma quantidade menor. Eu aqui, gente, fiz a receita apenas metade. Não fiz a receita toda, tá? Então, aqui rendeu bem menos do que é o usual. Então, aqui, ó, eu vou fazer o tom que eu desejo, sempre colocando menos pra gente poder conseguir chegar num tom ou mais claro ou mais escuro, de acordo com o desejo da gente. Então, é sempre importante colocar menos corante e aí sim, depois ir acrescentando. Então, aqui, ó, eu já tenho o tom que eu quero, que é um verde água clarinho, um azul turquesa, né? Aí fica a critério de cada um, né? Eu posso colocar, se eu quiser, uma gotinha de azul, porque eu coloquei um tom que já vem pronto, né? Que é esse tom aqui, ó. Se eu quiser, eu posso brincar aqui com as cores, mas eu não vou arriscar, porque realmente eu tenho só metade da massa e não tenho muita coisa. Então, aqui, ó. Se eu não for trabalhar com essa massa hoje, eu vou enrolar essa massinha num filme plástico e ela pode ficar em temperatura ambiente até amanhã. Mas eu tenho que esgotar ela nos tapetes em até 24 horas, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma vermelhinha também com o mesmo critério, vou colocar só uma gotinha de corante, tá? Esse aqui é o corante em gel da Americolor, que é o Red, que ele é muito bom. Deixa eu pegar mais uma pazinha aqui pra gente poder espatular. Então, gente, o importante é assim, ó, sempre fazer o mise en place, separando todos os produtos, pesando direitinho, aquecer a água e confirmar se ela tá na temperatura ideal antes de executar a receita. E também, na hora de separar os produtos para fazer o mise en place, você já separa todo o material, as espátulas, a balança,
os tapetes, que inclusive eles devem ser higienizados, mesmo que você já tenha guardado ele limpinho, tá? Porque às vezes pode acontecer, né? De alguma poeirinha cair e tal. Então, com uma escovinha macia, vocês vão passar ali no desenho, porque se tiver alguma poeirinha, ela vai grudar na sua renda, tá? Eu também aconselho vocês pegarem um paninho desse tipo multiuso limpinho, tá? E umedecer as laterais do seu tapete com água filtrada, tá? Para poder passar essa massa nos tapetes. Quando a gente umedece essas laterais, fica mais fácil da nossa espátula escorregar. É só isso, tá? Então, eu vou dar uma molhadinha no tapete, tá? Aqui, eu quero que esse tom seja um pouquinho mais forte. Então, eu vou colocar mais uma gotinha, tá? Na verdade, ela ficou um vermelho claro, né? Porque os tons da Páscoa são uns tons mais adocicados, né? É o candy color, tá? Então, aqui, ó, ficou um vermelho clarinho, tá de acordo com o que eu quero. Eu vou... Sempre bom, gente, a dica é vocês começarem a fazer a renda na parte da manhã, porque como a gente vai trocar várias vezes, ela rende muito. Então, se você tiver poucos tapetes, aí você vai ter que esperar a renda secar para passar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então, sempre bom vocês começarem a fazer de manhã, e ela demora entre 2 até 6 horas para secar, em temperatura ambiente. Vocês podem, se quiserem, acelerar o processo, tá? Colocando ela nos 40 primeiros minutos no sol. Então, vocês vão passar aqui, aí vocês vão tampar com um paninho, de preferência mais alto, se tiver aquelas tendazinhas, alguma coisa assim, um paninho bem sequinho e vai colocar no sol. Vocês podem colocar o tapete numa forma, né, para ficar mais fácil de retirar. É só 40 minutos, porque vocês não querem perder o controle da umidade dessa renda. Se ele secar demais ao sol, na hora de tirar vai trincar. É a mesma coisa que acontece quando você leva ao forno. Então, essa renda não precisa ir, mas se você quiser acelerar, então o processo é esse, tá? Vocês podem usar vários tipos de espátulas para fazer aplicação aqui, tá? Tem espátulas de metal, tem espátulas de plástico, vai ficar a critério de cada um, porque cada pessoa se adapta de um jeito, né? Então, aqui, ó, quando os desenhos são menorzinhos, por exemplo, igual esse aqui, o que que eu faço? Eu vim aqui, né? Eu molhei a bordinha para poder escorregar, né? Então, eu molhei aqui. Eu venho nesse tapete, ó, eu aplico, eu ponho uma pressão para poder a renda entrar no buraquinho, ó, eu ponho a pressão e depois eu já venho tirando o excesso, tá? Então, essa renda aqui, ela já tá pronta, ó, eu já tirei. E o que é importante vocês saberem? O importante é saber o seguinte, ó, no relevo alto, o tapete tá limpinho, ó, não tem excesso. E a renda tá toda completa, todos os buraquinhos estão completos, ó. Então, eu venho aqui, né? Depois que eu já arrumei essa renda, eu não fico fadigando ela mais não. Eu já completei, ó, já tirei o excesso aqui, ó. Coloquei, tirei o excesso, acabou. Não vou mais mexer nessa renda, tá? Aí eu quero colocar uma outra cor, né? Então, eu venho cá, ó, coloco um bocadinho. Eu vou limpar a minha espátula, eu deixo um paninho molhado, um paninho úmido, né, para facilitar o processo, ó. Limpei, venho aqui com a espátula, passo sempre num sentido só. Se eu tô pra cá, eu tô pra cá. Então, eu passo e vou tirando o excesso. Passei, tirei o excesso, dei uma olhadinha para ver se tá todo mundo, eu posso ir no sentido contrário para confirmar se tá todo mundo cheio aqui. Tirei o excesso, não vou mais mexer aqui, tá? Aí eu vou passar pro próximo desenho, ó. Próximo desenho. Então, vem aqui, limpo o excesso, tá? É sempre bom vocês fazerem pela manhã, porque ainda não tá muito quente, e dá tempo de vocês trabalharem. Porque quando vocês vão fazer num tapete, uma renda que é muito grande, igual aquelas de bolo, por exemplo, enquanto você tá aqui, essa renda que já veio aqui no começo do tapete, ela já começou a secar. Ah, eu coloquei a mesma cor, não tem problema. Eu ia pôr a branca e esqueci. Então, ó, a gente passa
com firmeza para entrar nos buraquinhos e depois vem tirando a superfície. É assim que a gente faz para que você tenha o sucesso, porque o relevo alto do tapete ele tem que ficar limpo e o relevo baixo tem que ficar completo. É assim que a renda se constrói, tá? Então aqui, ó, vou tirar o excesso da minha espátula, né? Lembrando que é sempre bom, se você for fazer uma quantidade maior, é sempre bom você ter um paninho branco desse tipo aqui, umedecido, para você colocar em cima. Enquanto você trabalha com uma cor, você deixa a outra coberta por causa de insetos, né? Pra gente cuidar da nossa segurança alimentar, mas também por conta do... Ó, aqui tá úmido, dá umidade para não ressecar, não desidratar a nossa massinha, tá? Então agora eu vou pegar a branca, vou pegar a branca e vou fazer o mesmo processo. Eu venho num sentido só, aperto para colocar todo mundo lá dentro do desenho, ó. E venho depois, né, ó, separando. A renda branca no tapete branco, ela fica um pouco mais difícil de trabalhar. A gente tem que ter mais atenção para não deixar passar batido nem um pedacinho sem, né? Porque já fica mais difícil. Mas aqui, ó, eu coloquei, tirei o excesso, tá? Então, a renda tá toda completa, ó. Não tem excesso no tapete, tá? Se essa fosse uma renda assim, ó, inteiriça, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Pra gente não deixar essas rebarbas na borda, porque senão na hora que você vai limpar, a renda fica cheia de rebarba. Nesse caso aqui, o contorno dela tá limpinho, tá tudo certo, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, vou fazer mais uma branquinha. Ponho, venho cá, aperto pra colocar de um lado. Tenho garantia de que tá todo mundo cheio, posso voltar do outro lado retirando o excesso. Cada um vai se adaptando do jeito que acha melhor, né? Então, aqui, ó, eu tirei o excesso, tá? Já tá tudo perfeito. Caso vocês queiram, vocês podem pegar um paninho desse aqui seco, tá? Aqui tá seco. E eu posso passar aqui em cima para tirar alguma rebarba que tenha ficado, ó. Às vezes até no alto relevo mesmo da própria renda, tá vendo? Mas tem que ser com delicadeza e tem que tomar cuidado com as cores, né? Porque se você tá trabalhando com várias cores, você não pode deixar misturar. O tapete tá totalmente preenchido, limpinho, e essa renda vai sair com muita facilidade, tá? Então, é assim que a gente faz a execução da renda, a coloração da renda e a aplicação no tapete. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!